Boa tarde, queridas. A gente está no nosso 6º encontro com café, então já foram 6 meses, né? Mais o retiro, a gente já está indo para o 7º mês. Estou feliz que vocês estão comigo para mais um sábado. Hoje nós iremos falar sobre recomeçar, e aí, como eu tinha dito no nosso último encontro, hoje seria a parte prática, alguns passos que você pode começar a dar no seu processo de cura interior. Lembrando, querida, que esses passos aqui são processos que você consegue realizar sozinha. Por que eu estou dizendo sozinha? Porque existem alguns níveis de trauma que não é aconselhável que você esteja sozinha, certo? Mas aquelas coisas mais básicas você consegue fazer sozinha, ok? Então, antes de nós entrarmos propriamente nos passos, eu preciso relembrar algumas coisas daquela primeira ministração, que essa daqui seria a parte prática do perdão e restituição, lembra lá aquela primeira. Vamos relembrar, né? O texto que eu coloquei para vocês foi Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fez essa escrita para os filipenses, ele estava falando sobre um processo de você se importar mais com aquilo que está à sua frente do que as coisas que ficaram para trás. E isso é importante dentro do processo de cura interior, por quê? Porque a cura interior ela tem a ver com você se libertar de memórias do seu passado. Memórias. Ou seja, é de você parar de dar mais valor para o seu passado do que para aquilo que está diante de você. O que está diante de você? O seu hoje e o seu amanhã. Isso é o que está sempre diante de você, né? Então, a única forma de nós retornarmos ao passado é por meio de memórias. E essa é a parte mais importante de um processo de cura para você entender, é que tudo isso que você continua revivendo dentro de você são memórias. Não é o seu dia a dia, são memórias. Memórias, querido, memórias. E as memórias estão armazenadas na sua mente e no seu coração. Lógico que como é que armazena memórias? Por meio dos 5 sentidos. Então é óbvio que você vai ter memória visual, memória auditiva, memória olfativa, memória palativa. É óbvio que você vai ter diversos tipos, memória muscular, que a gente, né, chama também. Então você vai ter diversos tipos de memórias, mas ainda são memórias. Então o que eu falei com vocês naquela ministração sobre perdão e restituição que está disponível no nosso canal lá no YouTube? O que é a cura da alma? Cura das memórias, dos sentimentos e emoções, e também é a purificação da maldade, da iniquidade, a libertação das mentiras, dos erros e dos enganos, porque como eu lembrei vocês, todo ferido fere. Então isso significa que aquele comportamento traumático gerou em você um comportamento, toda aquela experiência traumática gerou em você um comportamento incorreto. Então hoje, por causa daquela experiência, você também comete feridas, né? Como eu estava conversando com meu filho essa semana, eu falei assim, ó, é impressionante como aqui na Terra a iniquidade funciona assim. O pessoal do passado que feriu, né? Ele fere a geração presente fere a geração futura, que vai ferir a próxima geração, que vai ferir a próxima geração, e o ciclo nunca termina até que alguém dê um basta para esse ciclo terminar. Então, nós também falamos na outra vez sobre a diferença entre doenças e enfermidades. Doenças são dores, enfermidades é falta de estabilidade, é falta de firmeza. Tem coisas na sua vida que faz com que você se sinta dolorida. E tem outras coisas pelas quais você passou que leva você a se sentir enfraquecida. O que é fraqueza tem a ver com enfermidade.
A enfermidade é sem firmeza, é uma pessoa que está fragilizada. Nem todos os traumas condicionam você a sentir dores. Muitos dos traumas vai levar você apenas a se sentir fragilizada. Você não está com dor, mas você está esgotada, cansada, fragilizada. Também falamos sobre os diferentes tipos de dores. Falamos sobre dores injustas, que são traumas reais. Falamos sobre dores auto-infligidas, quando é você quem cria situações para se machucar. E falamos de dores ilusórias, quando você está interpretando a situação de uma maneira equivocada. Então é uma dor fantasiosa. Por quê? Porque não é uma dor injusta, não é uma dor real. É você que está entendendo isso de uma maneira equivocada. Então existem esses 3 tipos de dores. Dores injustas, realmente é um dano real, a pessoa errou verdadeiramente com você. Situações auto-infligidas, foi você que acabou de alguma maneira por tolice muitas vezes, criando uma situação onde você deu um tiro no próprio pé. E tem as dores ilusórias, onde você está doendo, mas é por causa que você interpretou errado. Dores injustas, a forma de tratar elas é com restituição. Dores auto-infligidas, precisa haver um processo de arrependimento, você precisa parar com a tolice para parar de cometer essas dores. Não tem como curar apenas, não, você precisa parar, você precisa dar um basta. E as dores ilusórias, ela vai acabar quando você aceitar a verdade da situação. As soluções, tá? Eu também falei com vocês, já disse isso, que o maior obstáculo para a cura interior é a amargura. A amargura é uma tristeza que se tornou amarga. Por isso gera alguns comportamentos. A amargura, ela é uma tristeza que se tornou amarga, é uma dor que não foi tratada, que condicionou você a 2 extremos, né? E você pode oscilar entre um e o outro dependendo da situação. Ou você pode ficar ressentida e aí você fica vivenciando aquele estado doloroso todos os dias ou de tempos em tempos, isso é o ressentimento. Ou você pode ficar em estado comatoso, você não está sentindo nada, mas é nada mesmo. E geralmente uma pessoa que está em estado comatoso, ela acredita que ela superou o trauma porque ela não está sentindo nada sobre o assunto. Daí quando você pergunta assim, fulano, não, eu não estou ressentida, porque eu não estou sentindo absolutamente nada sobre o assunto. Eu estou super bem, na realidade nem parece que eu sofri um trauma, mas é porque ela está dentro de um ambiente de anestesia. E na anestesia você não sente nada. E aí como é que eu posso saber se eu estou em paz ou se eu estou anestesiada? Simples. Se você tem dificuldade para orar e abençoar aquela pessoa, você está anestesiada. Se você tem dificuldade para retomar o relacionamento, você está anestesiada. Se você tem dificuldade de ver o sucesso do outro, você está anestesiada. Se você tem dificuldade de ouvir falar a respeito do outro, você está anestesiada. E não necessariamente você está ali revivendo aquela memória. Porque quando você está em paz, você está completamente em paz mesmo. Os sentimentos ainda estão aflorando, só não está mais aquele aguilhão, certo? Aquele ferrão da dor, ele não rola mais. Então, a amargura, ela vai sempre condicionar a pessoa a 2 extremos. Ou ela vai estar, ora, ressentida, ou ora ela vai estar anestesiada. Mas ela ainda está presa naquela memória traumática, ela ainda está presa àquele passado. A vida dela ainda não está avançando. Ela pode até não estar fazendo nada, mas ela também não está evoluindo em nada, ela ainda está presa sobre aquilo. E aí eu tinha dito para vocês que a amargura, ela tem uma sedução. Na realidade, não existe nenhum pilar ou característica da iniquidade. A iniquidade, vou relembrar para quem não nos acompanha,
é a cultura que há no mundo. Quando Deus estabeleceu o seu reino, Ele criou céus e terra, e Ele estabeleceu um padrão de cultura, ou um padrão de comportamento, ou uma cultura que nas Escrituras você consegue reconhecer pelo nome justiça. Todas as vezes que você lê a respeito da justiça, está falando sobre essa cultura que é do reino de Deus. Mas existe uma cultura que se opõe a ela, que nas Escrituras você vai ver por alguns nomes. Eu uso muito o termo iniquidade, mas você também vai encontrar o termo perversidade, maldade ou injustiça. Né? Injustiça já é um paralelo para a própria justiça ali. Essa cultura, ela é fundamentada dentro de um princípio de... Ela tem 6 pilares, na realidade, e eu já falo um pouquinho sobre eles, mas toda a característica da iniquidade, ela sempre tem uma sedução, um engano, uma fantasia com qual a pessoa acredita. E a amargura, ela é um comportamento da iniquidade que faz muito... Porque muitas mulheres podem pensar assim, por que ao invés de eu procurar a cura, a pessoa fica amargurada? Porque uma mulher amargurada, ela tem algumas mentiras no coração dela. E aí eu falei sobre isso no outro, e eu só estou relembrando mesmo aqui. A mulher amargurada, ela se julga muito inteligente, muito segura e muito poderosa. E por quê? Porque ela acredita que se manter amargurada, ressentida ou anestesiada, ela vai se proteger de novas dores. Então, tudo que há na iniquidade, na cultura que rege o mundo hoje, tem uma faceta de ilusão, de engano. Então, por que a pessoa se mantém amargurada? Porque ela acredita que se ela ficar levantando para ela todos os dias o passado dela, ela vai conseguir ser esperto o suficiente para não permitir passar por aquela situação outra vez. E por que é uma ilusão? Porque a gente sabe que na vida real não impede de passar por dores novas. Na realidade, quanto mais amargurada você fica, mais a sua fé fica gerando aquelas dores e você fica naquele ciclo de dor e enfermidade sem fim. Mas na cabeça da amargurada, se ela não deixar o passado traumático dela para trás, isso vai impedir, ela tem essa ilusão, que isso vai impedir ela de sofrer novas dores. A outra coisa que nós falamos também, por que uma mulher escolhe permanecer no estado de amargura, é porque ela foi condicionada a entender que uma das características da feminilidade é o sofrimento. Mulher nasceu para sofrer. Então, por causa que eu chamo isso da maldição de Eva. Eu chamo muita coisa. Então, toda falsa feminilidade, para mim, eu chamo de maldição de Eva. E uma das características das filhas de Eva é que elas tratam o sofrimento como o destino da mulher. Então, toda situação, sempre quando vai haver um caminho de libertação para essa mulher ela vai acabar em algum momento se auto-sabotando para permanecer em sofrimento, porque ela não consegue enxergar uma vida aonde ela não esteja sofrendo por alguma coisa. Tem umas mulheres que isso é tão crítico nelas, que elas caçam sofrimento. Quando elas não têm nada na vida delas para sofrer, elas começam a se intrometer na vida dos outros para ter o que sofrer junto. Elas começam, não, eu estou preocupada com a minha vizinha. O que tem a sua vizinha? Eu não sei, mas eu estou preocupada. E a mulher, ela começa, por quê? Porque ela não consegue entender aonde ela acorda de manhã e ela está bem. Tanto que esse complexo da maldição de Eva é tão profundo, que no dia que a mulher já está bem, ela já está se preparando para a maré virar. Não é assim? Ou eu estou rindo muito, daqui a pouco vem uma coisa, um chumbo grosso por aí. Nossa, hoje o dia está muito bom para ser verdade. Ela já começa, ela acha muito esquisito ela ter um dia de paz. De ter um dia de sossego, de ter um dia onde ela está feliz. Quando ela percebe que ela está feliz, ela já começa a ficar apavorada, porque a maldição de Eva está tão ativa dentro dela, que ela acha muito estranho esse estado sem sofrimento.
E aí a amargura é um caminho perfeito, porque na amargura você sempre está ressentida. Com coisas novas, com coisas antigas, tu está sempre ressentida, tu está sempre sofrendo por alguma coisa, tu está sempre reclamando, porque muitas vezes uma pessoa, porque existe o reclamante e o murmurador. O reclamante, ele está querendo resolver problemas, ele quer resolver. Eu sempre falo, a principal característica entre uma pessoa que reclama e uma pessoa que murmura é que o murmurador só quer dizer para você o quanto ele está insatisfeito, ele não quer resolver. O reclamante não, ele apontou uma área que precisa ser resolvida e ele já está pronto para começar a dar os passos para acabar com aquilo. Ele quer eliminar isso. O murmurador não, o murmurador ele só quer todos os dias mostrar o quão insatisfeito ele está, mas quando você começa a dizer para ele ou para ela o que ele tem que fazer, ele começa a dar as desculpas. Ah, mas você tem que entender que não é fácil isso, né? Eu pensei, mas vai ficar menos fácil. Mas todo dia vai ser muito difícil se você continuar dizendo que não é fácil isso. A solução você tem que querer porque você quer ter paz e não porque é fácil. Mas na cabeça do murmurador, se você apresentar uma proposta para ela que não seja fácil, ela não vai fazer. Por quê? Porque ela não quer resolver. Ela é filha de Eva, ela quer sofrer. Mas aí ela quer que você saiba o quanto ela sofre. Tinha um personagem, eu acho que é de uma novela bem antiga, porque eu não assisto mais novela, já tem uns 20 anos, mas eu assisti a novela uns tempos atrás, tinha do Cravo e a Rosa, e tinha uma personagem que ela chegava assim, ai, como sofro. Eu não lembro, acho que era da Elizabeth, não sei, eu não lembro o nome da atriz, eu não lembro também o nome da personagem, mas ela era muito... Elizabeth Savala, e ela fazia assim, até assim com a mãozinha, ai, como eu sofro, e tudo era um motivo para ela fazer, ai, como eu sofro. Aí tinha um personagem também, um cachorrinho, acho que era do Corrida Maluca, que ele chegava assim, dia, vida, azar. Vocês lembram disso? Tipo assim, não, pessoal, estou eu aqui falando de desenho antigo, o pessoal já está calculando a minha idade ali já. Mas tipo assim, né? Então tipo assim, já tem essa característica de Eva e ela entende como a maldição de Eva, eu falo isso já nos slides lá, nas lives, ela tem o sofrimento como regra na vida, então a amargura é muito gostosa para ela, porque a amargura você sempre vai estar sofrendo por alguma coisa. Você sempre vai estar ressentida com alguma coisa, mal-humorada com alguma coisa, reclamando por algum... Murmurando, reclamação está correto, eu tenho que corrigir o meu vocabulário. Murmurando por alguma coisa, você sempre vai estar de ovo virado por alguma coisa. Então, o estado amargurado, ele é muito sedutor para a filha da Eva. O outro motivo que eu falei também é que leva uma mulher a permanecer amargurada, ou um homem, mas eu estou ministrando para mulheres, é por acreditar que se ela se manter amargurada, isso vai dar oportunidade para ela ser restituída. Por quê? Porque ela não vai fazer os ofensores dela esquecerem o que eles fizeram com ela. Então, ela, na cabeça dela, o que leva ela não ser restituída das dores que foram causadas, que os outros causaram nela, é porque a pessoa esqueceu. Na minha cabeça é porque a pessoa não se arrependeu. Mas na cabeça ela pensa assim, se eu ficar amargurada, porque a amargura vai fazer você falar, é óbvio, né? Então você em algum momento vai tacar na cara da pessoa aquilo que ela fez. Na cabeça da mulher amargurada, isso dá a oportunidade de, assim que ela lembrar o fulano, a fulana, o beltrano, o cachorro, daquilo que fizeram com ela, o fulano vai chegar, me desculpa, eu não tinha te restituído porque eu tinha esquecido, mas agora que você me lembrou, eu vou correndo te restituir. Ela... Bem que podia ser, não, todos os problemas seriam acabados se fosse uma questão de memória, né? A gente começaria a fazer uma técnica de memorização e acabou tudo. E aí, ela, na cabeça dela, acredita, se eu não esquecer e não permitir que essa pessoa esqueça, em algum momento ela irá me restituir. Só que a restituição é um dos frutos do arrependimento.
Se a pessoa não entra no estado de arrependimento, ela nunca vai se mover para te restituir. Não importa o quanto ela lembre, geralmente o que acontece quando a pessoa não está no estado de arrependimento? Você lembra ela do erro que ela cometeu e ela vai entrar no modo luta ou fuga. Na fuga, ela vai mandar você calar a boca e vai fingir que nada aconteceu, e isso vai te deixar mais pistola ainda. Ou na luta, ela vai querer te silenciar de alguma maneira. Ela vai te atacar, ela vai tentar virar o jogo para você, ela vai começar a dizer que a culpa na realidade não é dela, é sua. Isso é o sistema de luta. Por quê? Porque apenas no arrependimento é que nós restituímos alguém. Se nós não estamos em arrependimento, nós iremos lutar para silenciar quem está nos relembrando do problema, ou nós iremos fugir da situação. A gente só vai restituir quando está em arrependimento. Mas na ilusão da amargurada, ela acredita que se ela não esquecer e não permitir que o outro esqueça, em algum momento ela vai ser restituída. Outro conceito que permite com que uma mulher fique no estado de amargura e ela sempre será o principal obstáculo para a cura interior. Sabe, queridas, a cura interior não é uma coisa complicada, porque todas as coisas feitas no reino de Deus, ela tem um processo muito simples. O que complica é a dificuldade das pessoas de aceitar o jeito de Deus de fazer as coisas. Tudo no reino, eu sempre ensino isso, cara, tudo no reino, né? Quem caminha comigo já há anos já sabe. É tudo muito simples. Se você vai ver todos os milagres, todas as intervenções divinas, a execução do processo sempre foi muito simples. Não precisava de uma lua de sangue, uma sexta-feira 13, uma encruzilhada, um monte de comida, uma dancinha rítmica, né? Nada. Era apenas um levanta e anda, era apenas um põe uma pasta de figa em tal lugar, era apenas uma santa ceia, um pão e o vinho. Sempre foi as paradas muito simples. E o processo de cura é uma coisa muito simples. O que complica é que a pessoa, eu não concordo que seja assim. Tem um texto que eu vou ler hoje aqui, né? E é Eclesiastes 7:29. Eu adoro a versão da linguagem de hoje. Quem me conhece sabe que eu não aconselho ninguém a ler a Bíblia na versão da linguagem de hoje. Não aconselho ninguém a ler, porque eu entendo que ela é a versão mais adulterada que tem. Mas tem alguns versículos que eles traduziram muito corretamente. E um deles foi esse de Eclesiastes 7:29, que diz assim: tudo que aprendi se resume nisto, que Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Então, tipo assim, ela não acredita no método de Deus para restituí-la, então ela permanece amargurada. E esse não acreditar pode ser tanto de achar que a situação é muito bom para ser verdade, quanto ela ter o problema da justiça própria. E a justiça própria é o quê? Quando você tem as suas próprias leis, as suas próprias regras, as suas próprias metodologias. Né? Lembra de Naamã? Naamã estava leproso. E aí, ele, quando chegou diante de Eliseu, né, e nem foi diante de Eliseu, porque foi o discípulo de Eliseu que atendeu Naamã, o discípulo de Eliseu chegou assim, ó, o meu Senhor falou para tu pegar e nadar 7 vezes no Jordão e que tu vai ficar curado. Naamã ficou pistola e disse que não ia fazer. Por quê? Porque na cabeça de Naamã, ele imaginou assim, ó, eu imaginei que o homem de Deus iria me receber. Ele ia levantar as mãos para o alto, vai invocar o nome do Deus dele, ele ia pegar a mão dele, colocar no meu local de enfermidade, ia fazer uma oração forte e eu seria curado. Ou seja, como ele já tinha determinado a maneira como a cura dele ia acontecer, como ele já tinha determinado como a cura dele ia proceder, e aí o processo que Deus queria estabelecer para ele ser curado era completamente diferente. Naamã quase desistiu de ser curado. Ele já estava indo embora. Para você ver o
quanto é sério o problema da justiça própria. O cara estava, eu fico imaginando, lepra naquele momento, naquela época, era um câncer de pele, praticamente dito. Chegava um momento que a pessoa estava enferidada da cabeça até o pé, né? Se coçavam com um caco de telha. Tu imagina você ficar fedia. Então, estava podre. Mas o seu Naamã preferiu morrer podre do que abrir mão da opinião dele. Não, eu quero ser curado desse jeito. Ainda bem que ele era teimoso, mas não era burro. Que chegou um servo dele e chegou assim: meu senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Mas porque ele te pediu só isso, o que te custa ir ali e dar uma nadada? Aí o cara, é verdade, né? Se fosse uma coisa... Se chegasse assim, ó, você tem que buscar, como a gente vê nos filmes, né? Para curar a princesa, você tem que ir na montanha mais alta, né? Pegar a flor que só nasce à meia-noite. Né? E você vai, são 3 dias de viagem de camelo, 4 dias de viagem a pé, e você tem que voltar aqui até tal hora, porque senão a princesa irá morrer. E o cara vai, e o cara fica naquela correria e luta com o bandido, tudo para salvar a princesa da morte. Aí o cara estava falando assim, ó, se é uma coisa complicada, você faz, então faça o simples também. Mas aí Naamã, ele estava com dificuldade de atender a Deus no simples. Por quê? Porque ele já tinha todo o esquema na cabeça de como a cura dele deveria ser processada. E muitas vezes, nesses anos, né, eu pego um monte de gente assim. Um monte. Amada, vou passar pelo... Não. Umas que dizem, não, eu não acredito que isso vai funcionar, desculpa. Parece simples demais isso. Porque eu fui não sei quem, não, amada, vai funcionar, vai dar certo. E aí o detalhe, ela se esquece que muitas das vezes, quando ela passou por processos de revelação de Deus, de cura, e ela estava em casa, no quarto dela, bem de boa. Parece que ela não consegue encaixar uma coisa com a outra. Quantas vezes algumas coisas deram certo para ela, que foi uma coisa bem rápida, um pá, pum, bem simples, mas parece que quando chega na cura, guria, parece aquele meme da Nazaré Tedesco, começa a fazer aquelas contas esquisitas lá na cabeça e não sai do lugar. Então, tipo assim, aí ela se mantém em amargura porque ela não consegue aceitar o processo de Deus. Outro motivo, ela acredita que a amargura a protege, sempre. Que a amargura dá, porque, tipo assim, ó, uma das coisas que eu aprendi convivendo com as pessoas é que as pessoas confundem o que de fato é força. E aí tem pessoas que acreditam que raiva é força, que amargura é força, que ira é força, que dinheiro é força. E a amargura, ela tem esse poder porque, tipo assim, a pessoa, para ela poder se manter numa postura amargurada, ela está muito assim, né? O que é? Ninguém tira farinha comigo, não. Ou, né, as expressões atualizadas dessa geração que eu não sei quais são. Sou da época de ninguém tira farinha comigo. Então, tipo, então, você tem que manter uma postura de sargentona para poder proteger a sua amargura. E aí essa postura de sargentona dá a você um falso empoderamento. E aí você confunde esse falso empoderamento com força verdadeira. E aí, para se proteger, e isso é muito tentador para a mulher, por quê? Porque vocês foram ensinadas dentro da cultura da iniquidade a sempre se verem como fracas. Então, qualquer caminho de poder, por mais mentiroso que seja, vocês abraçam. A mulher, ela entendeu algumas mentiras, né? Uma delas é a questão de ser fraca. E aí aquelas que não querem ser fraca, elas tratam a amargura como um pilar para a força. Assim como a raiva, a ira, o ressentimento ou a popularidade.
Popularidade também tem isso. Então, por que quando você não quer se sentir a fraca, geralmente o teu caminho é preservar um comportamento amargurado no seu coração, porque aí vai parecer que você sempre está com uma arma no bolso e qualquer coisa tu já saca e já vai falando tudo que você quer para todo mundo, e isso te dá um poder de porque ninguém tira farinha com você, ninguém brinca contigo, yes, eu sou forte, eu sou poderosa, eu sou absoluta, né? Tava vendo. Então, tudo isso e mais um pouco do que eu não disse, leva uma pessoa a permanecer nesse estado de tristeza amarga, azeda, né? Com traços de ferro, de fealdade, de acidez. A cura interior, ela precisa ser tratada como algo que está dentro do pilar da santificação. A santificação, querida, é o caminho para você permanecer em Deus, para você permanecer no centro da vontade de Deus. Nenhuma pessoa que está com áreas de cura consegue viver em santidade. Certo? A santidade, ela tem 3 pilares, amadurecimento ou perfeição, ela tem a cura interior e a libertação. A libertação é você parar de ser xodó de Satanás, é você parar de ser escravo de Satanás. A libertação tem a ver com você parar de tratar os seus pecados só como erro e começar a entender que são portas espirituais para o governo de Satanás na sua vida. Então, o processo de cura, voltando, ele tem a ver com um dos pilares da santificação. A santificação é a minha atuação para me manter dentro do estado de santo que foi Deus quem me estabeleceu. E aí, dentro da santificação, existe coisas que eu vou resolver por meio de cura interior, coisas que eu vou resolver amadurecendo. Amadurecendo aonde? No corpo? Não. Na minha mente, no meu entendimento e nas minhas sentimentos, nas minhas emoções, na minha mente, no meu coração. Porque hoje o que leva as pessoas não são imaturas por fora, elas são imaturas por dentro. As pessoas entendem as coisas de uma perspectiva infantil, então são meninos do entendimento, como fala o apóstolo Paulo, ou elas sentem as coisas como uma criança, elas têm uma inteligência emocional atrofiada na infância. Então, a santidade, ela precisa ocorrer nessa maturidade. E tem a libertação, que eu já falei. A primeira coisa, né, eu até já disse aqui, para começar o seu processo de cura, é que você não pode complicar o seu processo de cura. Não tenha uma visão complicada do seu processo de cura. Como é que eu complico o meu processo de cura? Primeiro, é quando eu quero estabelecer o propósito, o tempo e o modo. Então, eu quero, o que é o propósito, querido? O propósito é a razão, a motivação, a intenção. Geralmente é assim, Deus quer curar-me, sei lá, da rejeição. E aí, eu tenho várias memórias da época em que eu fui rejeitada, na escola, em casa, na família, na adolescência, na juventude. E, nossa, posso tirar todas as coisas. E aí, o que acontece? A primeira coisa que geralmente eu começo a quebrar na pessoa é a santificação da sua dor. Isso é muito comum no meio de cristãos. Se você pega uma pessoa de outra religião, ela não tem muito isso. Mas se você pega uma pessoa de uma religião cristã, os cristãos têm a tendência de santificar a dor deles. Eles começam assim, não, quem sabe Deus me permitiu ser tratada igual um cachorro de rua toda a minha vida, porque Ele tinha um propósito. E aí, por causa que ela santificou daquela dor,
Ela não permite ser curada dela, ela não permite se esquecer dela, ela não permite dar a volta por cima, porque ela começa a entender, a tentar ver o dedo de Deus naquela dor. Isso por quê? Porque na mente dela de menina, quando ela começou a receber o primeiro trauma, ela começou a interpretar isso, que há algum propósito. Ela não consegue entender que há coisas que não há propósito de Deus nisso. Isso é um adulto que entende, a menina não entende isso. Então ela começa a santificar a dor dela. Eu conheço um monte de gente assim, que elas passam a vida inteira sem permitir serem curadas, elas no máximo permitem ser aliviadas das suas dores. Aliviada. Sabe quando o negócio está muito pesado, então ela permite que alguém vá lá e tire alguns quilinhos. Mas ela não mata a raiz da dor dela, porque ela complicou o processo de cura santificando essa dor. Ela começou a querer ver Deus no meio dessa dor. Querido, há dores do crescimento. Eu ensino isso e isso é verdadeiro. Mas a dor do crescimento, amor, ela não é traumática, tá? Ela não atrofia. Ela não impede você de avançar na vida. Ela não impede você de fazer o que precisa ser feito. Se essa dor te paralisou a tal nível, não tem nada a ver com crescimento aí. E aí eu tenho que começar o processo com a guria explicando, tá? Se foi Deus quem te permitiu passar por todo esse sofrimento, e é uma dor do crescimento, diga para mim o que te fez crescer. Nunca sabem a resposta. Porque quando é Deus, querida, vou te falar algo, vai ter um resultado verdadeiramente benéfico. Eu não estou dizendo para você que Deus não te prova. Eu não estou dizendo, como eu falei, dores, existem as dores do crescimento. Quando você cresceu, você sentiu dores. Você sentiu dor de dente para os dentes nascerem. Você sentiu dor muscular quando você estava crescendo. Você sentiu várias dores, querido. E todas elas tinham um propósito muito específico. Né? Quando as dores do dente, geralmente tu é bebê, tu não se lembra. Quem se lembra é o seu pai e a sua mãe que tinham que administrar isso contigo. Tu não lembra. Por que tu não lembra? Porque não foi traumático. Há dores nas pernas. Eu me recordo de eu reclamar, mas você acha que eu lembro dessa dor? Não lembro. Mas eu lembro tem dias que eu acordava muito cansada quando eu era pequena, que eu acordava com dores musculares, dor no braço, dor aqui, dor não sei aonde, e era porque eu estava crescendo. Então eu sentia essas dores, mas você acha que eu consigo assim, ó, cara, até hoje eu não consigo me recuperar daquela dor na perna? Eu lembro de reclamar. Lembro mais porque eu lembro dos meus filhos reclamando. Mas se você perguntar, você lembra, filha, quando você sentia dor quando era pequena, assim, por causa que estava crescendo? Por quê? Porque a dor que Deus causa não gera trauma. Não quer dizer que não doa na hora, mas não gera trauma. Entende? Não gera trauma. Se fosse assim, a população mundial não cresceria. Todo mundo só ia ter um filho e não ia ser uma imposição como ocorre na China. Porque foi muito traumático o parto para mim, foi muito traumático as dores da gestação para mim, vai ser a primeira e a única vez. E por que não é isso que ocorre? Hoje a gente vê, por uma questão de ideologia, uma série de outras coisas, as pessoas terem menos filhos. Mas naquela época que tinha muito menos recursos e era um atrás do outro, elas continuavam tendo. Por quê? Porque dores naturais, as dores benéficas verdadeiramente, por mais desconfortáveis em alguns momentos difíceis que elas sejam, elas não geram traumas reais. Agora, uma dor oriunda da iniquidade, ela vai te paralisar, ela vai te atrofiar, ela vai corromper até a sua própria identidade, ao ponto de chegar um momento que nem você mais se lembra quem você foi. Você não sabe mais quem você é, você se perdeu de uma tal maneira que você não se reconhece mais. E aí essa pessoa, ela acredita
que essa dor, que não tem nada de Deus, porque Deus é vida e só operou morte nela, ela começa a complicar o processo de cura, porque ela começa a querer santificar isso. Ela começa a querer ver algo divino nisso. Não, Deus me permitiu chegar. Essa semana eu estava conversando com uma menina no aconselhamento, né, que é lá de outro estado, e ela estava dizendo isso para mim. Eu falei, querida, isso daí é diabo, isso não tem nada de Deus, isso daí que está acontecendo com você. Não tem nada de Deus, você olha o seu estado. Não, mas tem que ser de Deus. Tá, então me diz o que você já cresceu. Porque cada vez que eu levei uma chinelada de Deus, eu posso te dizer o crescimento que eu atingi. Então me fala os seus. Porque se é uma dor do crescimento, vai ter o crescimento. E o crescimento é aparente. Aonde você cresceu nisso? Aí ela vai me dizer, agora eu sou mais esperta. Eu não deixo o pessoal mais tirar farinha comigo. Fez, não, amor, você está amargurada, isso não é crescimento. Por quê? Porque se lá na frente uma pessoa te seduzir de uma maneira diferente de quem te machucou, tu vai cair de novo, anjo. Tu vai cair de novo. E tu vai cair mais fácil, sabe por quê? Porque a amargura ela te torna carente de afeto. Então qualquer gentileza que você receba, tu cai igual um pato nisso. Então, tipo, o primeiro passo de não complicar o seu processo de cura é parar de santificar as suas dores e achar que é um propósito de Deus para todas elas. Não há. As dores de Deus não geram traumas. Deus vai te causar dores. Oséias fala isso. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e vai nos sarar. Ele fez a ferida, mas vai nos curar. E ao terceiro dia vai até nos revigorar, ao ponto de passarmos a viver diante dEle. Então existem, sim, situações difíceis, dolorosas, desconfortáveis, que é Deus que está providenciando isso. Mas quando isso terminar, você não ficará traumatizada. Vai ocorrer um crescimento verdadeiro, igual ocorreu com seus dentes, com o seu corpo, com quem já teve filho e tudo mais. Houve um resultado benéfico e real. Qualquer outra dor que foge disso, que te traumatizou, não foi Deus. Enquanto você julgar que foi Deus, você não vai permitir que esse nervo seja tratado, que essa área seja curada, porque você vai querer usar isso como uma forma, até para o seu ministério. Quantos ministérios no Brasil que eu acompanho de cura interior e libertação, que quem está cuidando dessas pessoas ainda está traumatizada? E aí o que você percebe? Essas pessoas se aproximam dessa criatura querendo cura e elas só ficam mais doentes. Elas entram num estado de justificação da enfermidade delas. Sabe aquele negócio de você entra para ser curado e você sai do lugar defendendo a sua dor? Conheço um monte de ministérios que trabalham com cura interior, que a pessoa começou o projeto dela santificando a dor dela. E agora ela leva outras pessoas, ao invés de serem livres, permanecerem tão cativas quanto ela, só que agora elas têm argumentos para defender a dor dela. Não, eu sou assim por causa disso. E ela aí, armada de todos esses argumentos, ela começa a dizer para os relacionamentos dela como tem que tratar ela daqui por diante. Ah, está livre? Não. Ela ainda está enferma. A outra forma que você leva a complicar o processo de dor, como eu falei, o propósito, né? Você não enxerga a real razão daquele sofrimento ali, você não define se aquilo ali é uma dor injusta, auto-infligida ou ilusória, você simplesmente tem uma opinião sobre isso e quebra o processo de cura, complicando ele. Outra forma de complicar é dentro do tempo, querida.
Não é você que estabelece a velocidade do seu processo de cura. Na realidade, quando você entra para o reino de Deus, você tem que se acostumar que tem alguma coisa na sua vida que não é você quem determina. E muitas vezes eu vejo dentro do processo de cura, tipo assim, ó, eu tenho uma decisão pessoal, isso é particular, né? Qual é a minha postura? Eu sempre quero que resolva tudo hoje. Qualquer área da minha vida, a minha postura, eu vou resolver isso hoje. Se eu não resolvo isso hoje, não é por falta da minha disposição, é porque quem me governa disse que isso precisa ter mais tempo para lidar. Mas depois que eu aprendi de forma particular, o meu nome é hoje. Hoje eu vou resolver isso. Hoje eu vou resolver. A minha filha está rindo porque ela vive ouvindo eu falando isso. Eu vou resolver isso hoje. Hoje não sei o quê. Hoje. Por quê? Porque eu penso assim, se eu já ficar no hoje, eu não estou atrasando o tempo nunca. Agora, se eu chegar assim, não, tem tempo para resolver isso. Aí fala, por que você fica com hoje? Porque tem coisas da minha agenda de vida que não sou eu que controlo. Eu não posso ter a ilusão que todos os meus dias são administrados por mim. E não são. Quantas vezes aconteceu de eu ter feito uma agenda de manhã, de repente eu escuto meu pai, Deus fala para mim assim, ó, então, hoje eu gostaria que você não fizesse nada, que você saísse da sua casa e fosse lá na casa da fulana conversar com ela. Eu já tinha programado toda a minha agenda do dia. Então, hoje eu gostaria que você ficasse de jejum. E eu já estava pensando em fazer um monte de coisa. Então, tipo assim, ó, por eu ter a visão correta, que nem tudo do meu dia sou eu que controlo, eu comecei a ter umas posturas para não ficar atrapalhando aquele que me governa. E uma dessas é não estabelecer o prazo das coisas. Se for determinado para mim que vai levar 6 meses para resolver isso, então eu vou aceitar os 6 meses, mas por mim eu já resolvia tudo hoje. Por que eu aprendi isso? Há alguns anos atrás, e isso não foi nem área de cura, foi em área de amadurecimento. Eu precisava desenvolver a minha fé para finanças. Isso tem uns 10 anos atrás, acredito eu, um pouco mais. Agora eu estou meio sem noção de datas aqui, porque eu sou ótima para lembrar referência, mas eu sou péssima em cronologia. Data não é uma coisa assim muito legal para mim, não. E aí, o que eu tinha, como é que era a minha fé em relação às finanças, querido? Até aquele momento, assim. Eu buscava o Senhor, né? Organizava minhas finanças, eu tinha aprendido a organizar as finanças, eu passei por um processo de aprendizado sobre isso, e até aí tudo bem. Só que, se saísse do meu salário, a minha fé já acabava. Deu. A minha fé era que Deus ia conseguir me ajudar a administrar a minha renda dentro dos meus ganhos. Se fugisse dos meus ganhos, a minha fé já acabava. Então, aquele negócio de bancar o Elias, de ir para o meio do nada e esperar que os corvos venham alimentar, aquilo ali não era eu. Minha parada era muito José. Né? Na hora da cheia, separa 20% para a hora da seca e deu. Esse era o meu jeito, essa era a minha fé, de que Deus sempre ia me manter cheia. Mas eu não tinha aquela visão de vale de ossos secos, que Deus era capaz de reverter uma situação que estava ruim. Não, se a situação estava ruim, o desespero já batia. E aí, os meus pais chegaram e disseram para mim que eles iam querer tratar essa área na minha vida. Então, eu deveria tomar algumas ações. E essa ação seria assim, eu teria que resolver isso em 6 meses, mas se o meu coração ficasse muito estremecido, essa situação de 6 meses se estenderia até 2 anos. Durou 2 anos, tá? Já vou falar que durou 2 anos. E aí, qual era a coisa? Eu deveria sair do emprego, né? E eu poderia pedir para eles me demitirem. Alguma parte daquele valor eu iria pagar as contas que estavam ali, e a metade desse valor eu deveria ofertar.
Simples assim. E foi exatamente assim. E o detalhe, a pessoa que me dispensou do emprego que eu estava, ela também não tinha como me pagar em tudo. Então, muito do dinheiro da minha saída, eu recebi em bens. Eu recebi com computador, recebi assim, no celular, recebi em bens. Então, quer dizer, não sobrou muito para mim e nem para ofertar, mas eu dei. E aí tu pensa que foi nos primeiros momentos, eu estava, né, muito bem posicionada. Isso durou os primeiros 3 meses. Depois de 3 meses, eu já comecei a entrar em neura. Por quê? Porque eu trabalho desde os 13 anos. Então, não ter um emprego que você saia de casa e vai, a sua mente já começa a dar uma ziquezira. E aí o meu coração, eu falei assim, eu acho que eu não vou vencer os 6 meses, eu pensando, porque imagina, já estou na metade do tempo, eu ainda estou desesperada, meu coração permanece exatamente igual, não vai rolar os 6 meses. Aí o que eu consegui, né, e quem ficou muito comigo nesse período foi a Ana ali, a Lu, né, e ela nem sabe que eu estava passando por isso, mas ela estava comigo nesse momento, que aí eu consegui faxina por uma vez por semana, e eu acho que eu ganhava 40 a 60 reais daquela faxina, não me recordo mais. E aí tu pensa, uma pessoa que tinha um salário cheio, ter 40 a 60 por semana. E tipo, eu já era autossustentável desde os 18 anos. Então, tipo assim, além de comprar todos os meus itens que eu precisava, eu ainda ajudava em casa. Ninguém comprava nada para mim, ninguém fazia nada para mim desde os meus 18. Então, não tinha esse negócio de, eu preciso de um shampoo. Não, era tudo eu que comprava para mim, certo? Até por causa da estrutura familiar que eu tinha, e alguém me sustentava meio complicado sobre isso. Então, tipo assim, era tudo eu. Então, imagina, eu tinha 40 reais por semana. E eu ainda tinha que tirar desses 40 reais as minhas coisas, além de ajudar em casa. E isso era para durar 6 meses apenas, mas porque o meu coração não estava alinhado, porque eu nem sabia o meu próprio modo de agir, por que tinha dificuldade sobre isso. Levou 2 anos. Por ter durado 2 anos, eu venci, tá, queridos? E foi um momento muito legal, assim, um dia eu posso compartilhar com vocês. Então, foi muitas experiências nesse período, muitas experiências, eu vou morrer, e depois percebi que não morreu coisa nenhuma, mas tipo assim, agora acabou, e depois não acabou coisa nada. E foi viver muitas coisas, de milagres mesmo. Esse período de 2 anos, eles foram intensos por isso. E aprendi a descansar meu coração, tanto que eu falo que agora eu tenho 2 segunda renda e tal. Mas tipo assim, depois daquele dia, quando durou 2 anos, eu falei, cara, era só 6 meses que Deus queria que eu ficasse nisso, velho. 6 meses. E eu estendi isso por 2 anos. Aí você imagina, você passar por uma situação de 6 meses e levar isso mais 14 não, mais 18 meses para frente. E aí, por causa desses 18 meses, eu atrasei outras coisas na minha vida também. Porque querendo ou não, atrasa dentro da agenda. E aí, depois daquele dia, aí foi aonde eu tomei a decisão, que eu não ia mais ficar complicando o governo de Deus sobre a minha vida, querendo eu estabelecer o tempo em que as coisas se dariam. Porque depois eu tive que correr atrás da máquina por causa desses 18 meses que eu atrasei. Foi bom, foi uma experiência muito marcante, mas depois eu tive que correr atrás da máquina. E você pode olhar, mas o tempo de Deus não se atrasa sim. O povo de Israel era para durar no máximo 30 dias para chegar na Terra Prometida, ficou 40 anos. Eles eram para ficar escravos apenas por 400 anos, ficaram 430. Isaac era para nascer logo, só nasceu depois que Abraão e Sara finalmente decidiram crer. E isso já tinha se passado no mínimo 25 anos. Há coisas que atrasam, se a gente começar a atrapalhar o processo, atrasa sim.
Então eu complico o meu processo de cura quando eu começo a dar um propósito ou enxergar as coisas de uma forma diferente daquela que realmente é. Quando eu começo a querer estabelecer o tempo, ou eu quero encurtar coisas que são mais longas, ou eu quero alongar coisas que são mais curtas, como eu dei um exemplo aqui, eu alonguei. E também tem um modo, que eu já citei, o Naamã. Existe sempre uma maneira de Deus de fazer as coisas, sabe, querido? O propósito de Deus na nossa vida não é só uma intenção de que as coisas deem certo para você. Ele é um pastor que te guia no caminho em que você tem que andar. Então existe sim um modo, uma maneira, um modus operandi para fazer o processo. E muitas vezes o que acaba acontecendo, você atrapalha o seu processo de cura e qualquer outro processo de Deus na sua vida, porque desse jeito não, Deus. Eu até posso aceitar isso que você está me dizendo, posso até fazer isso no tempo que você está me dizendo, mas vai ser do meu jeito. Porque eu sei mais, né? Não importa se você tem milênios de vida antes de mim, que você tem mais experiência do que eu acumularei na minha própria existência. Eu ainda sei mais de mim do que você. Não importa que você está numa posição privilegiada e consegue enxergar o todo, e eu estou tendo apenas um ponto de vista. Eu ainda sei mais do que você. E aí, querida, porque você não permite que as coisas sejam feitas do seu jeito, de autoministração, ou seja, quando eu começo a ministrar para mim mesma, que eu falo para mim, para não querer fazer as coisas do meu jeito, é que eu lembro assim, ó, se eu soubesse o que fazer, eu já tinha resolvido isso há muito tempo. Ponto. Isso quebra o orgulho. Assim, faz você, né, calçar a sandalinha da humildade de um jeito. Tenham, amadas, assim, ó, o domínio próprio, ele está muito ligado a você se autogovernar. E autogovernar é você estabelecer regras para você mesmo dentro das diretrizes de Deus. Não é fazer as coisas do seu jeito, tá entendendo? Então eu falo assim, ó, se você soubesse o que fazer dessa situação, você já teria resolvido isso. Então, assuma que você não sabe o que você está fazendo. E pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Fala isso para você. Fala isso para você, sabe? Autoministre. Fale as verdades para você também. Eu não sei sobre isso. Para de ficar, tipo assim, ó, pega o espelhinho e fala, para de ficar achando que tu sabe fazer alguma coisa, tu não tá sabendo. Tu não tá vendo que tá mais perdida do que segue em tiroteio. Ministre-se. Sabe, Davi, não só Davi, os salmistas todos, quem já leu todo o livro de Salmos, você percebe isso. Ele se ministrava o tempo todo. Por que você está perturbada, minha alma? Por que você está se comportando desse jeito? Você tem que agir assim, você tem que se posicionar dessa forma. Se autoministre. Eu não sei o que fazer e paro, ponto. Não vou fazer do meu jeito. Se eu soubesse, já tinha resolvido. Simples, o negócio só está acumulando, então vou parar de achar, tudo bem, desse meu jeito. Querida, não está funcionando do seu jeito, então faça do jeito certo. Isso eu ministro tanto para mim que eu acabo ministrando isso para os outros também. Quando eu vou chegar assim, querida, você não deu nenhuma chance para fazer do jeito que eu estou te orientando. Dá uma chance para mim, aí se não funcionar, você volta a fazer do seu jeito, pode ser? Então, tipo assim, ó, não complique o processo de cura. Não complique em querer dar a ele um motivo diferente do que é. Não complique em querer estabelecer o tempo em que as coisas serão feitas. Não complique no processo. Não complique na execução do processo, corrigindo. Não complique o processo de cura. A outra coisa, que essa daqui é a que você mais vai ter que se posicionar todos os dias. A verdade vai precisar ser maior do que os seus sentimentos.
E isso é muito complicado para a mulher, né? Os homens de antigamente era mais fácil para eles. Os homens atuais, por causa do feminismo, também está complicado para eles também. Então, tipo assim, que é o quê? A mulher foi ensinada, e eu vejo isso assim, ó, como é que uma mentira se torna uma verdade? Primeiro, quando ela é repetida muitas vezes, e quando ela promete fazer você fugir da sua responsabilidade. Aí, nesse momento, você aprende a aceitar uma mentira como verdade. Qualquer proposta de mentira que pareça para você que vai te poupar de algumas responsabilidades, você aceita aquilo como verdade. Ou qualquer coisa que é repetida durante muito tempo por diferentes pessoas, ainda que seja mentira, você aceita como verdade. Uma das coisas que você percebe muito claramente é que você foi ensinada a se ver como mulher dessa seguinte maneira: o homem é razão e a mulher é emoção. E aí, por causa disso, não se mover baseado nos seus sentimentos parece uma parada muito complicada para a mulher. Porque desde pequena, ela já ouviu isso da mãe, da avó, da bisavó, na escola, na psicóloga, em tudo quanto foi beco, de que mulher é emoção e homem é razão, que a mulher sempre vai agir de acordo com o coração dela, que a mulher nunca tem, tipo assim, a impressão que passa é que Deus, quando criou os homens, tirou o coração deles e botou 2 na mulher, e aí Deus pegou e tirou o cérebro da mulher e colocou 2 cérebros no homem, porque é isso que eu entendo quando eu escuto isso, que o homem é razão e a mulher é coração. Por que é fácil para você aceitar isso? Primeiro, porque se você acreditar que você é emocional, isso vai te tirar das responsabilidades, porque qualquer coisa que você fizer de errado, eu estava me sentindo desse jeito, foi por isso que eu fiz. Pô, desculpa, eu te xinguei de tudo quanto é nome porque eu estava nervosa. Eu não fiz, eu te deixei na mão porque eu estava com medo. Eu não te apoiei no momento que você precisava, porque eu fiquei com medo do fulano pegar no meu pé também, então eu deixei você ali, se ralando sozinho, defendendo aquela posição ali sozinha. E aí, por causa das emoções, dos sentimentos, a mulher ela se sente livre para continuar errando, por quê? Porque meu coração estava aqui. Quantos anos eu escuto essa frase muito comum que diz assim: fulano, por que você não foi lá e não conversou com Beltrano ainda? É porque eu não senti no meu coração de fazer isso. Você vai resolver isso quando com Beltrano? Quando eu sentir, porque eu não quero ser falsa. Mas tu já sabe. Mas eu ainda não estou em paz com isso. Essa visão de emoção para a mulher é tão forte de ser e eu não falo sobre emoção, eu sou uma pessoa que eu sinto muito, eu tenho muito sentimento. Eu sinto muito mesmo. Tanto que essa semana teve um dos aconselhamentos que eu me segurei. O último aconselhamento que eu tive dessa semana, depois de eu conversar com a guria, eu me despedi dela e fiquei um tempão no quarto chorando. Eu não aguentei de ouvir a história dela. Então, eu sou uma pessoa que eu choro sempre que precisa, eu não tenho esse complexo de choro, não vou chorar para ser forte, choro mesmo, se precisar, abre o bocão e chore, não estou nem aí, eu sou bem de boa, bem resolvida sobre isso, mas eu sou bem racional também, quando tem uma situação aflitiva, eu me volto para resolver, eu não me volto para me espernear e me jogar no chão, eu choro depois, eu me permito chorar depois, ou seja, eu choro quando eu quero chorar. E eu não acho que eu sou menos mulher porque eu choro muito, nem pouco mulher porque eu não choro nada, certo? Só que aí o que acontece quando você trata os seus sentimentos maior do que a verdade? Você não consegue passar pela libertação que a verdade proporciona. E porque muitas dessas dores, todas as suas dores, vai ser curada com a verdade de que Deus irá reparar esse dano que te fizeram,
vai ser curada porque Deus promete que se você confiar nele para direcionar o seu caminho, você vai parar de dar tiro no próprio pé. E vai ser verdade porque você vai aceitar que a situação não foi dessa maneira como você está enxergando, querida. Mas aí, como você não se sente dessa forma, como a verdade não é maior que o seu coração, como a verdade não é maior que os seus sentimentos, você impede o seu processo de cura. E eu vou dizer que esse vai ser o seu maior desafio. Aprender a parar de valorizar tanto os seus sentimentos. Esse é o meu maior desafio e com certeza é o seu, dentro dessa busca de uma correta feminilidade. Aprender a tratar os seus sentimentos de forma correta e não como governante da sua vida, aonde você sempre vai se mover quando você sentir. E se você estiver sentindo a coisa errada? Como você vai saber se a verdade não é maior que o seu próprio coração? Tem vários textos sobre isso, eu vou ler 1 João 3, 19 e 20, que diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele vamos tranquilizar o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas, mas se o nosso coração não nos acusar, então estaremos perfeitamente tranquilos. O apóstolo João, ele deixa bem claro que uma pessoa que segue a verdade, ela permite que Deus seja maior que o coração dela. Não é o que você sente, é como as coisas realmente são. Ame a verdade. Às vezes eu falo assim, você está tendo dificuldade com isso? Porque você não ama a verdade como eu aprendi a amar a verdade. Você ainda quer confirmar suas opiniões, enquanto eu quero estar certa. Eu falo assim, eu não quero ter razão, eu quero estar certa. Porque ter razão é eu tentar moldar o externo a concordar comigo. Agora, se eu estou certa, é que eu vou me submeter ao que é realmente real. O seu maior desafio na cura, por quê? Porque a amargura, ela fez você valorizar todos os seus sentimentos. Por quê? Porque dor é uma memória. E a memória, como é que está armazenada dentro do seu coração, querida? Por sentimentos. As suas memórias traumáticas, elas são sentimentos. E o que vai atrapalhar o seu processo de cura é quando você valorizar mais os seus sentimentos do que a verdade. Quando Deus não for maior que o seu coração. E isso é tão forte hoje também, que você percebe que, infelizmente, o apelo emocional se tornou um substituto para a presença de Deus na vida das pessoas. Antigamente, quando alguém dizia que Deus estava em determinada reunião ou local, o que você percebia? Você percebia cura, palavra, direcionamento e reposicionamento. Agora, quando uma pessoa diz que ela teve um encontro com Deus, o que ela fala? Que ela se emocionou muito, que ela chorou muito, que ela ficou muito alegre. A presença de Deus se tornou uma experiência subjetiva e emocional. Deus se tornou o seu coração. Então, quando você está comocionada, você acha que está sentindo a presença de Deus. E não é. Não é, queridos. Muitas vezes, a sua comoção era o que estava preparando você para ouvir a Deus. Eu lembro de uma época, dentro dos moveres, que tinha a época do cai-cai, né? O pessoal do mais antigo lembra disso aí. Que aí, cai a unção! Aí, de repente a pessoa,
puf, caí. E tipo assim, eu já caí, tá na Bíblia, sabe? João já caiu, Daniel já caiu, Ezequiel já caiu, um monte de cara já caiu nas escrituras. Então, essa unção do caicai, ela foi renovada, mas ela é bem antiga, né? Tem um monte, né? E eu caí aos seus pés como se tivesse morto. Tem outros que caíram porque estava apavorado, mas aí é outra história. Mas houve a questão do cair. Só que tipo assim, ó, a primeira vez que eu caí, eu estava no monte, nós estávamos orando, movezão, aquela coisa de reunião de oração, eu caí e eu tive uma visão e Deus falou comigo. Na segunda vez a mesma coisa, eu caí, de repente, não, eu caí como? Uma fraqueza, bateu uma fraqueza nas pernas, quando eu vi eu tinha bufo. E Deus falou comigo. Então na minha cabeça, todas as vezes que eu caí, eu conto as que eu caí, não que me derrubaram, tá? Então, tipo assim, né? Você sabe que teve gente que queria derrubar a gente. Então, tipo assim, ó, todas as vezes que eu caí, eu sempre passei pela experiência de ouvir a voz de Deus falando comigo. Muito claro, me direcionando, me reposicionando, arrancando uma área de obsessão que eu tive, que teve uma época na minha juventude que eu cismei com um rapaz. Cismei, amado. Cismei. Novinha, olha Lutita. Acreditei que ele era o homem de Deus na minha vida. Ele tinha muitas semelhanças com o original, foi por isso que eu confundi. Aí, tipo, era uma obsessão. E eu vi literalmente o dia que Deus arrancou isso de mim. E eu caí. E aí foi aonde eu perguntei por quê. Porque eu, né? Aí Deus foi falando, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro. E aí eu lia nas escrituras que todas as pessoas que caíram, Deus também falava com ela. Eu falei assim, então estou certa. Estou no padrão, beleza. Quando eu ia conversar com a galera do Caicai, cara, caí na unção, né? Emoção pura. Eu falei, e aí, o que Deus falou com você? Aí eu escutava muitas coisas. Aí eu, vamos compartilhar, porque né, o olho cresce e a gente quer compartilhar. Aí a pessoa, cara, eu não sei nem explicar isso para você. E eu, mas o que? Aí eu começava, Deus falou isso comigo. Aí a pessoa ficava olhando assim. Não, eu só senti uma alegria, uma presença, um não sei o quê. E hoje é assim. Quando a pessoa fala que sentiu a presença de Deus, ela está falando desse momento que ela ficou emocionada. E aí um dia eu expliquei isso para um jovem, eu cheguei assim, querido, há uma diferença muito grande entre você, faz quando você vai no show de uma banda, que você ama, que você é fãzaço mesmo. E aí chega uma hora, no momento quando fez aquelas apresentações iniciais, aí a sua banda entra no palco. Como vai ser o seu momento? Ele, cara, vai ser eu vou à loucura. Eu falei assim, você vai gritar, não é verdade? Se a banda está no palco, você vai chorar, você vai rir, você vai espernear, você vai vibrar de emoção, porque você finalmente está vendo a sua banda no palco. Só que aí, no final do show, vem um cara ali do staff e chega assim, então, o pessoal te convidou para ir lá no camarim conversar um pouco com eles, você quer? E aí você entra no camarim, senta com eles, conversa, vê eles tirando, uns trocando de roupa, uns guardando o equipamento, mas tem uns 2 ou 3 ali da banda que está conversando com você, e aí você conhece eles um pouco melhor, você entende melhor o que eles têm para dizer, você sabe quais são os novos projetos, e você fica ali por 1 hora e pouca conversando com eles. Eu disse assim, qual foi a experiência de intimidade real? O momento que você viu a sua banda ou o momento que você falou com ela? E ele, o momento que eu falei com ela, então, não confunda a atuação de Deus porque você ficou emocionado com a presença dele. Se Deus não falou com você, você ainda não tem intimidade. Intimidade é falar e ouvir a Deus. Não é ficar emocionado porque ele entrou no palco da sua vida. A verdade, ou Deus, porque Jeremias 10 fala que Deus é a verdade, ok? A verdade, ou Deus, precisa ser maior que o seu coração, querida. Precisa ser maior que os seus sentimentos.
Para Deus te tirar desse poço de dor que você está, querido, você precisa amar mais a verdade do que os seus sentimentos. Mas eu estou me sentindo assim, mas isso não é o seu destino. Isso é uma memória do seu passado que está atrofiando o seu presente e comprometendo o seu futuro. Você não nasceu para ficar presa a isso. Pare de valorizar. Como é que eu começo parando de valorizar? Pare de se focar. Porque tudo que a gente foca, cresce. Verdade. E mulher é uma multiplicadora. A gente faz crescer de uma maneira que nem tem controle daqui a pouco. Comece se focando, mude o seu campo de visão. Se alimente da verdade, não. Tudo bem, fulano realmente me ferrou aqui, mas Deus prometeu me restituir. Eu vou me focar na restituição, eu vou me preparar para recebê-la. Não adianta como eu estou me sentindo, eu entendi errado e acabou. Não, isso daqui não foi os outros que erraram, fui eu que dei um tiro no pé. Eu prometi que eu vou parar de ficar dando tiro no meu pé sobre isso e acabou. E eu vou, como não dar tiro no pé? Lição 1, aí eu começo a dar os passos para parar de dar o tiro no pé. Mas se você não colocar Deus para ser maior que o seu coração, como diz o apóstolo João, se você não fazer com que a verdade seja maior do que o seu coração, querida, você vai passar para sempre em dores. Porque os seus sentimentos, eles mudam de acordo com o seu foco. Quer mudar seus sentimentos? Mude o foco, que a sua alma vai entender que aquilo ali deixou de ser importante para você. E vai começar a se... Porque onde está o seu tesouro, ali vai estar a sua alma, o seu coração. Tesouro é aquilo que eu me foco. Mude o seu foco. Agora vamos começar. Esses são os parágrafos. Mas por quê? Porque todo o processo precisa de princípios para sustentá-lo. Então, se você não colocar a verdade acima dos seus sentimentos, se você não se submeter a Deus no propósito, no tempo e no modo, se você não descomplicar a verdade, se você não reconhecer o seu estado de amargura, qualquer coisa que eu falar a partir de agora, você não vai conseguir fazer. Reconhecer o meu estado de amargura? Sim. Reconheça que você está amargurada. Não importa em que estágio de amargura. Às vezes eu nem entro muito saber em que estágio, se é nível 10, nível 1, nível 0,6, não importa. Se eu ainda fico travada, eu estou amargurada. Ponto. É assim que eu interpreto. Travei, estou amargurada. Se é uma amargura grande, se é uma amargura pequena, pouco importa, estou travada. Certo? Ponto. Quem vai se preocupar se é grande ou pequeno é quem está me direcionando. Eu só tenho que aceitar que eu estou amargurada. Como é que você vai fazer o seu processo? Você vai chegar na sua casa e vai, de primeiro momento, escolher uma área de dor. Como eu falei, isso daqui é um processo que você faz sozinha. Áreas que você entende que é muito intenso, que é muito doloroso, não faça esse processo sozinha. Por quê? Porque você vai surtar e você vai estar sozinha e não vai ter alguém para te colocar no lugar. Seja sábia. Pega uma coisa que você percebe que não é tão doloroso assim. Qualquer situação que você perceba que a parada não é tão intensa assim, que você dá conta dela. Você vai sentar. Tem que ser num lugar tranquilo, não adianta ficar ali fazendo comida e pensando nisso. Não, amada, faça. Ou aprenda a ser a mulher da madrugada como eu, que geralmente para mim é o único momento que é mais tranquilo. O resto do dia não é. Eu tenho que fazer no horário que ninguém está levantado, porque se alguém da casa já levanta, o meu modo operandi já quer começar a trabalhar em cima daquilo ali. Nem que seja para dar atenção para a pessoa. Então, para mim, funciona esses momentos.
quando eu estou sozinha, ou quando ninguém ou todo mundo da casa está dormindo. Fora disso, eu me conheço, eu não consigo me concentrar para fazer essas coisas. Entendeu? E eu nem fico me pagando de coisa. Eu não me conheço. O meu lado ajudador ativa e eu já começo a me mover na direção da pessoa. Então, eu fico melhor ficar comigo ali. Então, nem adianta. Você vai sentar e vai com um caderninho do lado ou o celular no posicionamento de gravação, bem de boa. Você vai começar a pensar nessa memória dolorosa. E eu vou repetir sempre memória. Por quê? Porque eu não quero que você trate isso como seu destino de vida. Porque a partir do momento que você trata a sua dor como destino de vida, tu nunca sai dela. É uma memória, é um fragmento do seu passado que você está trazendo para o seu presente para parar de dominar a sua mente ao ponto que você fica tomando decisões incorretas e fica só aumentando essa dor. Você vai sentar e vai colocar, e a primeira coisa que você vai colocar ali, vai começar a lembrar. No dia tal, e eu geralmente gravo, ou escrevo. Hoje eu não escrevo mais, hoje eu gravo assim, né? Mas eu já tenho, eu tenho uma coleção de cadernos lá para provar assim. No dia tal, a primeira vez que eu identifiquei essa dor, eu acho que eu tinha tantos anos. Eu passei por situação assim, e a maneira como eu interpretei essa situação foi que as pessoas sempre me tratariam desse jeito. E aí, para comprovar isso, eu passei por outras situações que reforçaram isso em mim. E teve um dia que eu estava conversando com a fulana e isso aconteceu. Teve outro dia que eu estava conversando anos atrás eu fui morar em tal lugar e eu passei por uma situação parecida com essa. E tudo isso acabou reforçando que hoje, porque entenda, por que isso te traumatiza? Porque você está tratando isso como seu destino, você está entendendo? Eu sempre vou sofrer com isso. Eu sempre vou passar por isso. As pessoas sempre vão me tratar dessa maneira. Isso é o entendimento que você tem que ter. Está te traumatizando porque você acredita que é um destino do qual você não consegue escapar. Que não faça o quanto você se esforce, você sempre vai passar por isso. Isso sempre vai acontecer com você. Por isso que traumatizou. Então você precisa começar a buscar na memória qual foi a primeira época que você lembra que isso te aconteceu. E quando foi que você começou, ou quando foi, ou a sua interpretação, a rejeição. Primeira vez que eu fui rejeitada, a primeira vez que eu senti a dor da rejeição foi quando eu ouvi a minha tia dizendo que a minha mãe tentou me abortar. Até aquele momento eu tinha comportamento de uma pessoa rejeitada, mas eu fui entender o que é rejeição no dia que eu ouvi a minha tia falando que a minha mãe iria me abortar. Aquilo ali me doeu de uma maneira tão profunda e depois disso eu comecei a perceber que na escola as pessoas me rejeitavam, que no meu trabalho as pessoas me rejeitavam, e aí você começa a elencar. Essa é a primeira parte, você trazer à tona o momento em que você percebeu o seu trauma. Se você lembrar da idade, ok. Se você não lembrar da idade, isso não é relevante, certo? Mas você tem que trazer o momento em que eu identifiquei que essa situação ia ser o destino da minha vida e que eu sempre ia ter que lidar com esse problema. Eu sempre ia ser desrespeitada, desonrada. Eu tinha muito problema com desonra. Então eu acabei acreditando que eu sempre ia passar por situações de desonra. Que é o meu destino ser desonrada, sempre. Certo? Qualquer situação traumática, entendeu? Vocês estão me acompanhando que cura, que dor, que trauma tem a ver com uma situação ruim que você passou e você interpretou ela que é o seu destino. Vocês estão comigo nisso? Então, a primeira coisa que têm que fazer é lembrar quando foi que começou isso na sua vida. Quando foi que você começou a acreditar que isso era seu destino e quais as situações que contribuíram para essa opinião que você tem hoje, porque o que sustenta essa dor é essa opinião. É essa opinião. Chegou. Essa é a primeira parte, beleza. Foi isso, foi aquilo que aconteceu e etc e tal.
A segunda parte, qual é? Foi assim, Deus, eu preciso de revelação para saber se é isso mesmo que eu estou interpretando. E aí, querida, a revelação de Deus vai vir de diferentes maneiras. Você vai sonhar, a pessoa vai conversar contigo sobre isso, Deus vai te levar a conversar com alguém do seu passado, daquela época. Mas tudo para levar a ampliar o contexto. E por que é importante ampliar o contexto? Para você descobrir se é dor injusta, auto-infligida ou ilusória. Porque cada uma delas tem um processo para tratar. Você precisa querer saber a verdade dessa situação, querer enxergar o todo dela. Não basta apenas que você identifique que está traumatizada, identifique quando foi que você percebeu os traumas, quando foi que você começou a significar isso, mas você precisa ir para o segundo passo, que é buscar a verdade desse processo. Esse é o segundo passo. E a verdade é o todo, eu quero entender tudo o que aconteceu. Eu quero saber, e o entendimento, querido, o entendimento, ele está tanto de processos naturais, quanto processos espirituais. Espirituais o quê? Como é que era a sua cobertura espiritual naquela época? Você tinha um relacionamento com Deus, os seus pais tinham, você era protegida espiritualmente falando, protegida de demônios. Você passava por isso, por quê? Porque tem situações que você passou por traumas, porque a sua família estava toda endemoniada. Quando eu tinha 6 anos, o meu cuidador tentou matar a minha cuidadora. A gente chegou em casa do culto, ela tinha acabado de se converter, a dona Madá, e aí a sorte dela foi que o Jucimar, né, o meu irmão caçula, ele estava adoentado. Então ela, ao invés de entrar pela sala, ela decidiu entrar pela cozinha, porque o xarope já estava na cozinha, então a gente atravessou, que ela falou assim, eu já dou o xarope para ele, meço a temperatura dele e já coloco na cama. E essa foi a sorte dela. Que aí quando ela deu a volta com a gente, para ir entrar pela porta da cozinha, não pela porta da sala, assim que ela abre a porta, aí o mais velho, porque eu sou a do meio, o mais velho entra, porque ele é espoletinha mesmo, ele entra e ele toma um susto, por quê? Porque o marido dela estava na sala com uma faca, uma peixeira na mão, esperando o momento exato que ela fosse abrir a porta para desferir o golpe nela. E aí, como ela estava nas coisas, ela parou assim, ele olhou com um olhar maligno e ele começou a avançar para ela e ela estava com o caçula no colo, eu segurando a mão e o único que estava livre era o mais velho, que na época deveria ter, acredito eu, se eu tinha 6 anos na época, ele tinha 11 anos. E aí o que ela fez? Eu fiquei paralisada. O mais velho correu para chamar a vizinha. Enquanto isso, ela foi se chegando para trás, se encostando na porta, e ele assim. E ele larga essa criança, porque ele não queria machucar o menino, ele só queria matar a ela. E a situação foi tão punk, eu tinha 6 anos na época, a situação foi tão punk que de repente veio a vizinha, que aí ele falando assim, o meu pai quer matar a minha mãe, o meu pai quer matar a minha mãe, veio a vizinha, e a vizinha estava grávida de 8 meses. A vizinha pega, entra pela sala, chama a atenção dele e não sei, aí a minha memória de infância já não está muito clara, mas eu sei que há um determinado momento em que a vizinha consegue se colocar na frente da gente. Eu não sei como ela conseguiu fazer isso, porque a minha memória de infância não está clara nesse momento. E ela se coloca na frente da gente. E o que aconteceu? Ela pegou, não, você vai ter que passar por mim, ele sai, e não, você vai ter que passar por mim, não sei o quê, até que a polícia chega. E a polícia vai embora, e aí o mais velho chega para mim assim, o pai foi preso. Aí eu com 6 anos olhei assim, ó, bem feito. Depois daquele dia, até não sei quantos anos, eu peguei um ódio profundo dele. Profundo, de só ouvir o som da voz, eu tinha dificuldade. Eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que ele. Ele aprontou outras coisas também, certo? Mas aquilo lá foi mais traumático. O que começou a ajudar o meu processo de cura? Quando eu descobri
que aquele homem naquele dia, ele estava possuído por demônios e ele precisava fazer uma oferenda, e a oferenda era a morte da esposa. Porque na minha cabeça ele estava consciente, na minha mente de criança, sabe por quê? Porque ele não atacou todo mundo, ele só estava virado nela. Então, se ele só queria ela, é óbvio que ele estava fazendo de propósito. Foi assim que a minha alma de criança interpretou a situação. Mas quando eu comecei a lembrar, a ir no passado, verificar que eles trabalhavam, na época ele ia para a feitiçaria, que ele tinha mania de fazer oferendas, de não sei o que, e a entidade que o controlava mandou que ele tocasse na esposa, isso facilitou o meu processo de liberar perdão para ele. Então, quando eu estou falando para vocês olharem a verdade da situação, é para vocês entenderem o aspecto natural e espiritual disso, porque sempre tem um aspecto espiritual disso. E isso é por que é importante saber, para atenuar, porque tem dores que você tem, querido, que são de culpa, de condenação. Você está machucada porque você errou nessa área e você não se perdoa. Que é uma das características de dor auto-infligida também é isso. De erros que você cometeu. Porque todo erro que a gente comete, o que acontece conosco, gera um trauma, tá? Em nós e nas pessoas que foram tocadas por nós. Não é só porque foi você o agressor que você não ficou traumatizado com a situação. Então, saber a verdade, pedir para Deus trazer esse leque. Senhor, me mostra tudo o que está acontecendo, deixa eu ver o aspecto natural e espiritual disso. Isso vai começar a ampliar o teu entendimento, por quê? Porque muito dos seus traumas você tinha uma visão de criança na época. Ou você até já era crescida, mas você não sabia tudo o que estava acontecendo ali. Você não tinha todas as informações, você está entendendo? Você não sabia tudo, você não tinha uma visão de demônio, você não sabia que foi a vizinha tal que falou aquilo. Tu não sabe, tu só tem o seu ponto de vista da situação, baseado naquilo que você está pegando. Você está comigo nisso? Sabemos a verdade do processo, beleza, o que vai começar a acontecer? É que tipo de dor? É uma dor injusta? Então, como é que se é uma dor injusta, o que eu vou verificar? Eu já fui restituída? Deus já começou um processo de restituição para mim, então eu tenho que reconhecer a restituição que eu já recebi. Eu não fui restituída, então como é que eu me preparo para ser restituída? Isso é dor injusta. É óbvio, querida, que todos esse processo você vai ter que perdoar os seus agressores ou perdoar você mesma. Se você não liberar esse perdão para você e para os outros, seu processo de cura vai estancar, tá? E o que é liberar perdão? Aí vocês vão ter que ir lá no vídeo 1 de novo, dar uma olhada, que senão a gente vai demorar muito aqui para falar. Perdão, você vai se posicionar, olhar a verdade da situação e você vai começar a liberar essas pessoas. Para quê? Para dar espaço para Deus poder fazer a sua restituição. Quando eu libero a pessoa, eu permito que Deus me restitua. Eu não estou deixando a bronca para lá, mas eu permito que Ele venha superabundar na minha vida. Agora, se eu não perdoei aquela pessoa, eu vou passar a vida inteira esperando que aquela pessoa faça alguma coisa. E aí eu vou ficar presa ali. E o meu objetivo de ser curada é para que eu seja livre. O outro vai se resolver com Deus. Eu não posso deixar a minha vida travar por causa dos outros. E esse tem que ser o seu entendimento. Você vai curar não para poupar o outro de levar na cara. Deus é justo, querido. Eu sempre falo isso, eu não lembro de uma situação onde pessoas que me machucaram, que não se arrependeram, que ela não recebeu o troco dela. E eu não tive que mover um músculo sobre isso. Eu só fui viver a minha vida. Então, eu acredito totalmente na justiça de Deus. Mas quando eu não libero perdão, nem para mim, nem para os outros, eu fico travada. Quando eu não libero perdão para mim, eu fico tentando olhar para mim uma maneira onde eu vou consertar o erro, então não permito que Deus me oriente para consertar isso. Ou fico a vida inteira esperando que aquela pessoa, quando ela quiser, venha fazer isso. Aí eu vou passar a vida inteira sem os meus R$50.
Eu libero perdão não é para impedir a pessoa de não restituir, mas é para abrir espaço para Deus fazer isso que Ele quer fazer, porque Ele quer que eu seja livre disso. Liberei perdão. Liberou essas pessoas. Parou de se culpar sobre isso? Então você vai assim, Pai, agora sim, toca no meu sentimento, eu quero que pare de doer. Os processos de parar o sentimento, querido, agora sim, que é o último processo. Você já entendeu tudo? Você já percebeu as dinâmicas espirituais e naturais daquilo que rolou? Você já liberou as pessoas envolvidas, você e os outros? Só que ainda há uma dor. Aí a dor, como é que se cura uma dor, um sofrimento? Emocional. Você pede a Deus para derramar alegria no seu coração. Cara, mas é tão simples assim? É mesmo. Eu lembro de uma moça que ela tinha passado por um processo de luto. E aí ela estava em uma das reuniões, assim. E ela estava em luto, certo? Já fazia alguns meses já. E aí a gente estava numa reunião, não lembro de que tipo de reunião que era, só sei que era uma reunião com mulheres, que só tinha mulher ali. E aí na hora da oração final, que a gente estava na reunião, ela começou a rir do nada. Espontâneo. Essa criatura começou a dar altas gargalhadas. Aí eu olhei para o pessoal e falei, não, deixa. E à medida que ela ria, a lágrima ia descendo. Abundantemente. E ela começava a rir. Espontâneo, que não foi forçado, não foi olha no espelho e comece a rir. Não foi assim, né? Ela começou bem coisa, ela foi pedindo para Deus arrancar, e quando ela levantou, aquela dor daquela perda tinha ido embora. Eu tinha passado por uma situação, eu e uma pessoa estávamos brigadas, né? Porque eu era muito pistoleira quando eu era na juventude, eu tinha facilidade para ficar pistola com qualquer coisa. Assim. Então eu dizia que eu era muito pistoleira. E aí eu tinha brigado com uma pessoa e foi muito traumático o processo. E aí, de repente, a maneira como Deus resolveu o nosso problema é da gente começar a orar junto e começar a rir do nada. Isso são exemplos, tá, queridos? Isso não significa que você vai gaitar também. Pode ser que essa alegria fique só aqui no seu coração. Mas enquanto você não ter essa alegria, você precisa buscar ela para a sua dor ir embora. E aí Satanás vai começar, e aí o ponto mais importante é que você tem que cerrar os seus ouvidos para qualquer coisa que saia desse estado de alegria. Você está me dizendo que a cura interior termina com eu ficando alegre, que é tão simples assim, e a gente está aqui há anos, há 30 anos nessa, mas olha para as pessoas feridas, elas não são alegres. A alegria, ela começa a curar a sua emoção. Eu estou me alegrando porque eu apanhei, porque eu fui destratada? Não. Você está se alegrando com a restituição. Está entendendo o processo? Você está conseguindo entender? Isso é uma das mentiras que eu escutava para me impedir de permitir que Deus colocasse alegria no meu coração. Então você gostou de ter passado por isso. Aquela vozinha demoníaca no meu ouvido. Então foi muito legal, então, para você estar aí toda risonhinha com esse negócio. Então foi bom tu ter passado por essa situação. Não, eu estou rindo porque acabou. Eu estou rindo porque isso não me define mais. Eu estou rindo porque agora eu vou começar uma nova página na minha vida. Eu estou rindo porque essas pessoas não têm mais poder de, mesmo longe de mim, continuar influenciando a minha vida.
Eu estou me alegrando por isso. Eu estou me alegrando que eu venci essa situação de uma maneira tão plena que eu permaneço inteira, que eu não estou mais quebrada, que eu não estou mais destruída, que eu não estou mais dividindo. Eu estou rindo por isso. Eu não estou rindo porque foi bom eu ter passado por aquilo. Não foi bom. Eu estou rindo é porque agora eu posso viver livre disso. É por isso que eu estou me alegrando. Você vai começar a pedir, Pai, eu quero ser curada dessa dor. Eu quero voltar a ter alegria. Davi falou isso. Salmo 50 ou 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu me alegro por ter sido salva disso. Eu me alegro por ter sido liberta disso. Eu não me alegro por ter passado por isso. Unja-me com óleo de alegria muito mais do que aquelas pessoas que convivem comigo. Como eu posso buscar essa alegria? Aí vem aquela questão que eu falei sobre foco, de valorizar mais o momento de hoje, desse processo do que o seu passado. Também existem aspectos que muitas de vocês vai ter que jejuar para romper com isso. E aí entra as chaves edificadoras que não vai dar para falar sobre todas elas aqui. Certo? Então entra a confissão da palavra, entra a meditação na verdade, entra o jejum, entra muitos, dependendo da área de trauma, você vai ter que aplicar uma dessas chaves para poder restabelecer a alegria, mas enquanto você não se sentir feliz por ter sido salva, você não vai parar de buscar até finalizar. Em alguns processos dessa alegria vai ser de você voltar a conversar, ter um momento de interação com o seu algoz. E Deus vai fazer isso. Aí por quê? Para você perceber que Ele não é mais esse bicho papão que você achava. Quantas situações eu tive que passar por isso? Com aquele moço, aquele senhor que me traumatizou, ele já é falecido, ele morreu agora em 2018. Eu tive que ter essas conversas e foi tão libertador para mim saber que de repente eu olhei para ele e eu vi que ele era um ser humano como qualquer outro, porque no meu coração ele tinha crescido como o meu pior inimigo, como aquele que eu nunca ia vencer, como aquele que não adiantasse o que eu fizesse, ele sempre conseguiria me destruir. E de repente eu percebi que eu tinha sido curada, porque eu conversei com aquela pessoa e eu fiquei normal. Então vai ter situações onde Deus vai te levar a conversar com o fulano, com a fulana, com o beltrano da situação. Aí te levar para aquele ambiente de dor. Teve uma que eu aconselhei para ela voltar para um local onde ela tinha sido ferida, porque eu quero que ela veja que aquilo ali não atormenta mais ela. Volte para lá. Volte a frequentar aquele lugar. Mas por quê? Para você perceber, para isso perder o poder sobre você. Para você perceber que as águas já passaram e aquilo ali já mudou. Volte para lá. Para você perceber que essas pessoas não têm mais esse poder todo que você deu para elas. Você é uma pessoa diferente hoje. Volte para lá. Alguns anos atrás eu fiz isso com o meu filho. Eu fiz ele voltar para uma escola traumática para ele. Falei, seu filho, volta a estudar lá. Termina os seus estudos lá. E vai ter momentos que vai ser necessário isso. Você voltar para olhar assim, ó. Ou, por quê? Porque na tua cabeça, na área de trauma, aquilo ali é um muro intransponível. Certo? Então, muitos processos de cura seu vai passar de você ter que voltar a trilhar esse caminho. Mas, querida, submeta-se a Deus, deixa que Deus, se Deus quiser que você volte, você volta. Se Deus quiser que você nunca mais volte, nunca mais volta. Não determine, não faça isso. Porque tem coisas que você vai falar assim, ó, chega, ó, só sacode a poeira, que aquilo ali, amado, só vai te contaminar se você voltar. Sacode a poeira e larga. Ó, e vai. Se Deus quiser que você volte, você volta. Se Deus quiser que você não volta, tu não volta.
Mas sempre se submeta a Deus, deixa que Ele conduza o que você tem que, se você tem que voltar ou se você tem que avançar no seu processo de cura. Mas se Ele perceber que isso ainda é muito grande, você vai ter que enfrentar o seu inimigo para perceber que ele é desse tamanho agora. E quando você notar que ele é desse tamanho, você está curada. Vocês estão entendendo? Ficou claro? Está encerrado.